Regis, você gostou do método PBL? Acha que vale a pena ou prefere o tradicional? Cara, o PBL é uma coisa curiosa, né? Ele funciona muito bem para algumas pessoas e muito mal para algumas outras. Para quem não sabe, o PBL é uma metodologia alternativa de aprendizado. No tradicional, como que funciona? Entra um professor em sala de aula, ele apresenta o tema e dá as informações sobre o tema. Então, na medicina, por exemplo, entra o professor e fala: a aula de hoje vai ser sobre fibrilação atrial. Aí ele fala sobre etiologia, epidemiologia, o quadro clínico, diagnóstico, tratamento e pronto. Aí no fim da aula, teoricamente, você teria as ferramentas para resolver os problemas relacionados a esse tema, seja num hospital ou, sei lá, num exercício de alguma prova. No PBL, essa ordem meio que é inversa. Então, você começa com o problema, seja por uma pergunta de algum professor, ou por um caso clínico proposto, ou por um paciente que alguém viu no hospital. E aí a função é do aluno de ir atrás das soluções para o problema. Então, ele pega o tema do problema e vai atrás de artigo, de livro didático, enfim, por aí vai. E no fim, sim, ele vai ter a capacidade, depois de uma discussão em grupo, no fim, teoricamente, ele tem a capacidade de resolver esse problema. Na teoria, o PBL, que é o Problem Based Learning, o aprendizado baseado em problemas, estimula mais com que o aluno tenha um raciocínio crítico e estimula a responsabilidade dele para ir atrás da solução dos problemas. Isso exige muita maturidade do aluno, mas também alguns outros problemas. O PBL geralmente divide a turma em vários subgrupos, porque se você colocar todo mundo de uma sala para fazer uma discussão de um problema, a eficiência vai ser muito baixa, poucas pessoas vão participar. Então, geralmente, a turma fica dividida. Então, você precisa de mais professor no PBL. Outra coisa é a avaliação. Eu sou uma pessoa muito tímida e no PBL você é avaliado praticamente apenas pela tua participação oral. Então eu tinha muita dificuldade de participar e ganhar nota. Aí tinham pessoas que eram bem extrovertidas e praticamente não estudavam, que tiravam notas boas. Então isso é um problema. Algumas outras coisas podem ser um pouco frustrantes no PBL. Por exemplo, alguns professores não costumam responder perguntas que você possa ter. Então, às vezes, você está numa atividade em grupo, e se nenhum dos outros alunos sabe responder a tua dúvida, vocês vão ter que meio que se virar. Alguém vai ter que trazer essa resposta na próxima atividade. Provavelmente você mesmo. Isso é um pouco chato. Depois é uma dificuldade da própria faculdade, porque no ensino tradicional você coloca 100 alunos dentro de uma sala e coloca um cardiologista para dar aula de cardiologia. No PBL, você separa em vários grupos pequenos. Então, esses 100 alunos vão virar 10 grupos de 10 alunos, por exemplo. Então, às vezes, você vai estar tendo uma atividade de cardiologia com um pneumologista. Isso, às vezes, é um problema. E outra coisa que é um pouco ruim é que você meio que fica sem guia para estudar para uma prova. Como os temas são amplos, você acaba pegando o livro-texto, você não sabe o que é importante, principalmente com a inexperiência do começo do curso. Então você acaba tendo que estudar e aprofundar em coisas que não vão cair em provas. E isso também costuma ser meio chato. Na verdade, eu poderia fazer uma discussão de horas sobre o PBL versus o ensino tradicional. Mas tá aí um resumo básico.